característica da nossa mente. Você então abre uma janela para que você possa ter uma vida melhor, a partir do momento que você faz o ajuste aí do volume da sua relação emocional com o fato. Ainda falando a respeito de medo e dos sintomas na gente, eu trago esse próximo tema e também ainda repercutindo o presidente da República, porque o presidente sempre teve muita resistência em relação à pandemia, pelo menos é a maneira como ele sempre vem se apresentando aí diante da imprensa. Inclusive, veja só, a própria imprensa internacional destacou algumas falas que demonstram a negligência dele em relação às consequências da doença no mundo. Então, a minha pergunta é a seguinte, doutor, pegando esse exemplo do presidente da República, o que acontece com as pessoas quando elas entram numa fase de negação? Elas de fato não acreditam naquilo ou muitas vezes elas dizem que não, na verdade, para poderem se sentir bem e até tranquilizar os outros? Quando a gente vai estudar a neurociência aplicada, existem diversas áreas do conhecimento que compõem essa grande cadeira que é a neurociência. Dentro dela, a gente tem a psicologia. A gente tem uma psicologia mais tradicional, que foca no entendimento dos problemas, das doenças, uma psicologia que está relacionada... Meus queridos alunos, a paz do Senhor. Meus meninos, minhas meninas, estamos começando o nosso terceiro trimestre. O nosso currículo com 13 lições, sendo hoje a segunda lição. Mas, antes de tudo, a gente vai fazer aquela oração que a gente faz iniciando a nossa aula. Eu gostaria que vocês pegassem aí os seus pedidos, fizessem os seus pedidos, ou no pensamento, ou escrevessem, para que a gente faça essa oração. Vamos orar? Meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Estamos aqui, meu Senhor, para mais uma aula. Queremos pedir a tua bênção, que venha sobre cada aluno, onde quer que estejam, também sobre nós, os professores, que a gente possa ser verdadeiros instrumentos para levar a tua palavra e que eles, o coração deles estejam aberto para receber essa palavra. Portanto, meu Senhor, continue conosco neste dia e nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao terceiro trimestre, Avivamento para a Juventude. Já estudamos a primeira lição, o que é avivamento, e agora estudaremos a segunda lição, avivamento nas Escrituras. A leitura da semana, segunda-feira, desejando a presença de Deus, do Salmo 42. Este salmo dos filhos de Corá, suplicando a Deus pela presença, clamando e falando consigo mesmo. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Nas terças, quartas, quintas e sextas, as referências do Salmo 119, os versículos 25, 37, 50 e 154, respectivamente, desejando um avivamento, o avivamento e a santidade, o avivamento que consola, o avivamento pela palavra de Deus. No sábado, o avivamento e o amor de Deus, que está no Salmo 143, que diz: vivifica-me por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. A leitura da semana, segunda-feira, desejando a presença de Deus, do Salmo 42. Este salmo dos filhos de Corá, suplicando a Deus pela presença, clamando e falando consigo mesmo. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Nas terças, quartas, quintas e sextas, as referências do Salmo 119, os versículos 25, 37, 50 e 154, respectivamente, desejando um avivamento, o avivamento e a santidade, o avivamento que consola, o avivamento pela palavra de Deus. No sábado, o avivamento e o amor de Deus, que está no Salmo 143, que diz: vivifica-me por amor do teu nome,
por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Os nossos objetivos: defender o avivamento como evento bíblico, destacar algumas referências bíblicas sobre o avivamento e enfatizar o avivamento como uma promessa bíblica. Texto áureo: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. No Salmo 119, versículo 40, encontramos um comentário sobre o Salmo 119 na Bíblia de Estudo Pentecostal. A expressão do grande amor da palavra de Deus faz alusão à promessa, mandamento, direção, sabedoria, verdade, justiça e repreensão. A leitura bíblica em classe nós temos em 3 livros. Êxodo, capítulo 33, versos de 8 a 11. Lucas, capítulo 15, versos 21 a 24. E 2 Crônicas 7 e 14. Vamos ler Êxodo 33, versículos 8 a 11. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à sua porta da sua tenda adorava ao Senhor. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. A segunda leitura, que está em Lucas, capítulo 15, versículos 21 a 24. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O terceiro texto está escrito no 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto, aparição de Deus a Salomão após a construção do templo. Deus aparece e lhe faz promessas. E a gente percebe aí, se o meu povo se humilhar e orar e buscar, eu ouvirei dos céus. Esse texto é tão atual para nós nesses dias. Esboço da lição: avivamento no Antigo Testamento. O segundo, avivamento em o Novo Testamento. E terceiro, o avivamento é uma promessa bíblica. Tópico 1. Avivamento no Antigo Testamento. No currículo de 13 lições, Avivamento para a Juventude, hoje iremos iniciar a segunda, Avivamento nas Escrituras Sagradas. E vamos começar a nossa aula com uma pergunta: o que é avivamento?
Essa aula foi dada pelo professor Evânio e diz assim: avivamento é uma obra de Deus feita pelo Espírito Santo por intermédio da palavra, levando os espiritualmente mortos a viverem a fé em Cristo. O termo avivamento não aparece em nenhum lugar das Escrituras, porém os vocábulos vivificar e avivar se encontram ao longo de toda a Bíblia. Em nossa lição sobre avivamento, nós vamos ao esboço da nossa lição, que se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico, avivamento no Antigo Testamento. O segundo, avivamento em o Novo Testamento. E o terceiro, avivamento, uma palavra bíblica. Esse tópico se divide em 3 pontos. O primeiro ponto, avivamento e a oração de Abacuque. E aí a gente vai ver que na nossa lição a gente encontra uma palavra do pastor Claudionor de Andrade, em um dos seus livros, Fundamento Bíblico de um Avivamento. Ele afirma: foi no momento de profunda crise que Abacuque aguçou a pungente e inadiável clamor: aviva, ó Senhor, a tua obra. Isso a gente vai encontrar em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Essa oração de Abacuque, ela vai ser abordada na 13ª lição. Lá a gente vai estudar melhor. Porém, hoje, a gente já está vendo que realmente está demonstrada no Antigo Testamento. Mas o segundo ponto, ele diz assim: o avivamento e o contexto do Antigo Testamento. Além de Abacuque, houveram profetas, sacerdotes, reis, se destacaram como avivalistas. No Antigo Testamento existem também episódios recorrentes nos livros de Juízes. Após a morte de Josué, a nação de Israel propôs querer ser igual às outras nações e queria juiz. E Deus realmente permitiu que eles tivessem juízes. Mas esses juízes se rebelaram no caminho. E muitas vezes eles foram, como sempre na história de Israel, eles sempre sofreram as consequências da sua rebelião. E nesse processo, realmente, os juízes buscaram a Deus e Deus atendeu a sua oração, como sempre fazia com Israel. No ponto 3, a gente vai ver as experiências de avivamento do Antigo Testamento. Foram muitas experiências, como vimos Moisés, Salomão, Josué, Elias, Josias, o rei Ezequias e tantos outros ao longo de todo o Antigo Testamento. Profetas, reis, sacerdotes, dentre outros, se destacaram como avivalistas. Tópico 2. Avivamento em o Novo Testamento. O Novo Testamento é a parte das Escrituras que testemunha de maneira intensa a ação do Espírito Santo. Vamos ao tópico 2, o avivamento em o Novo Testamento. Esse tópico também se divide em 3 pontos: a importância do Novo Testamento, o papel do Espírito Santo e o caráter restaurador do ministério de Cristo. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a importância do Novo Testamento e o papel do Espírito Santo. Vamos juntar esses 2 pontos. Atos dos Apóstolos, que também é denominado o livro do Espírito Santo, a gente vai ver a atuação da Trindade após a ascensão de Cristo. Quando Cristo foi assunto aos céus, os discípulos ficaram todos reunidos e a Bíblia nos diz que eles estavam assentados e de repente
Vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, começando pelo versículo 1. E a gente vai ver o 2, o 3 e o 4, que diz assim. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Que evento maravilhoso, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a gente vai ver também Lucas, ele nos apresenta ainda no tópico 3, Lucas apresenta a parábola do filho pródigo, que está lá na nossa lição, um caráter restaurador do Filho de Deus. Ele é representado, a gente vai ler também esse texto que está lá na nossa lição. Ele traz a história do filho pródigo, aquele moço que deixou a sua família, que a gente conhece muito bem. Ele largou a sua família, ele foi para bem longe, ele gastou tudo que tinha com seus amigos e depois, caindo em si, ele disse: eu vou voltar e vou me encontrar com meu pai. E quando ele veio encontrar-se com o pai já estava ansioso para recebê-lo. E quando ele encontrou, ele disse: pai, eu pequei contra ti. E eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trate como um dos teus jornaleiros. E aquele pai recebeu, fez uma festa. E aí, meus irmãos, é que entra o caráter de Deus, o Pai, e o caráter de Jesus, aquele que veio dar a vida por nós, que morreu por nossos pecados. E a gente pode ver, dentro desse contexto aí, a história, lembrar da história de Lutero. Lutero, o grande reformador, ele descobre que a salvação não é através de obras, mas a fé. E aí ele se tornou um revolucionário e foi quem fundou a Reforma Protestante. E ele sintetizou os 5 pontos, chamados 5 sola, de origem latina, que quer dizer somente. Ele sintetizou somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, enfim, somente a Deus, toda a glória. Louvado seja o nome de Jesus. Tópico 3. Avivamento é uma promessa bíblica. Deus, em sua iniciativa, nos deu, por sua vontade soberana, a aliança do avivamento de 2 Crônicas 7:14. É uma promessa para hoje. E vamos ao tópico 3. Avivamento é uma promessa bíblica. E nós vemos aqui na nossa lição, na parte final, nós vamos ler. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Vejam só, buscar, se humilhar, orar, se converter, Deus ouve dos céus e perdoa e sara a terra. Então nós estamos vivendo nesse mundo de pandemia, está sendo tão trazido essas palavras, clamando nas ruas essa palavra. Então, o Senhor é o Deus que responde mesmo. E a gente precisa crer. Que lição tão atual para os nossos dias. Deus é quem ouve, Deus é quem responde, Deus é quem sara a terra. Que o Senhor nos abençoe e nós vamos para a nossa conclusão.
Para concluir, apesar da nossa breve exposição sobre os avivamentos bíblicos, podemos concluir que existem sólidas bases para afirmar a realidade e a necessidade dos avivamentos para hoje e que as Escrituras nos incentivam a fim de renovar nossa esperança, fé e devoção no movimento de volta a Deus. A transformação de muitos povos e nações da Bíblia para uma nova forma de viver como fruto de um avivamento é a prova de que Deus pode mudar a nossa geração. Clamemos por isso, façamos nossa a palavra de Abacuque: aviva, ó Senhor, aviva, ó Senhor, a tua igreja, aviva, ó Senhor, a tua obra em mim. Amém. Para finalizar, vamos fazer a nossa oração. Ó Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Meu Pai glorioso, nós queremos te agradecer por esta mais uma aula que o Senhor nos permitiu estar fazendo agora, está ouvindo, está trazendo a tua palavra. Queremos te pedir uma bênção especial sobre cada aluno, onde quer que esteja, sobre o nosso mundo, sobre o nosso país, sobre, Senhor, a nossa cidade, a nossa igreja. Quanta calamidade, quanta coisa tem acontecido, meu Pai. Mas eu sei que o Senhor pode dar um basta. Então, meu Pai, entrego tudo a Ti, agradecendo que o Senhor vai fazer, entendendo que o Senhor vai fazer. Então já te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe a cada um. Se cuide, hein?